Todos sejam bem-vindos. Este é o nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e nós estamos sempre trazendo aqui no nosso canal comparações entre o conhecimento, a teologia no mundo ocidental, a academia, e a sabedoria do conhecimento oriental do hinduísmo, ou melhor, dos Vedas, especialmente pela ótica do Gaudiya Vaishnavismo. Ok, o nosso tema de hoje será o seguinte: quatro Sampradayas, as quatro principais escolas de interpretação Vedanta. Então esse é o primeiro programa, é a primeira videoaula de uma série de 3, esperamos concluir em 3, devido ao fato que vídeos no YouTube são mais acessíveis e as pessoas acessam mais quando eles têm cerca de 20 minutos, 30 minutos. Além do que, para dizer a verdade, o tema é extenso, por isso nós decidimos dividir em 3 aulas. Sampradayas pode ser traduzido muito bem como escola filosófica, e o conhecimento Vedanta, ele seria o cume, ele seria os Himalaias da sabedoria védica. Então os Vedas, as Upanishads, seriam, os Vedas no geral, seriam como os Himalaias, e o conhecimento Vedanta, ou seja, as Upanishads, especialmente o Vedanta Sutra, seria como o Monte Everest, utilizando-se de uma analogia. Então, quando a gente fala de Vedanta, a gente fala do summum bonum, né, da essência do ponto mais importante de todos os Vedas, né? E devido ao fato do conhecimento védico ser muito profundo e às vezes ser um pouco sucinto, ele dá margens à interpretação, ou seja, na tradição védica também existe hermenêutica. A grande questão é: quem é o sujeito, quem é a pessoa autorizada a realizar essa hermenêutica, essa interpretação dos Vedas? Então, dessa interpretação, dessa necessidade, surgiram basicamente 5 escolas. Uma muito famosa, a escola de Advaita Vada, né? A escola proveniente de Shankaracharya, que é uma escola monista, mas ela não é a única. Essa é a grande questão. Especialmente os eruditos e até mesmo o meio acadêmico, aqueles que estudam o hinduísmo, pensam que Vedanta se resume apenas à escola de Shankaracharya. Mas após Shankaracharya vieram outras 4 escolas, e todas elas são monoteístas, Vaishnavas, ou seja, aceitam a verdade absoluta, o Brahman, como uma pessoa de Vishnu ou Krishna. Então, para estabelecer a autoridade e a supremacia do Gaudiya Vaishnavismo, é muito importante a gente conhecer atentamente, conhecer com profundidade, conhecer com critério essas escolas filosóficas, porque é o Gaudiya Vaishnavismo, a escola de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vai extrair, especialmente os Goswamis de Vrindavana, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Shladiva Goswami, com seus sandarbhas, com seus tratados, que vão extrair a essência, a nata, o creme da sabedoria védica. E eles que vão conseguir extrair o significado essencial do Vedanta.
tá bom? Então esse é o propósito dessas nossas videoaulas. Essa é a primeira parte, que vai ser uma introdução. A gente vai contextualizar um pouco sobre a época de Krishna, depois o conhecimento dado para o Sr. Buda, né? Ou seja, a necessidade da vinda de Siddhartha Gautama, depois o surgimento do grande Adi Shankaracharya, que é uma encarnação do Sr. Shiva, e esse vai ser o encerramento, né? Esse vai ser o conteúdo da nossa primeira parte. Depois a gente vai entrar nas 4 Sampradayas Vaishnavas, e na última videoaula a gente vai tentar demonstrar a importância e a supremacia da escola de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Gaudiya Vaishnavismo, ok? Sejam bem-vindos e tenham um bom estudo, uma boa reflexão. Então aqui é uma citação de Prabhupada, o significado do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 17, verso número 5, falando sobre a importância das Sampradayas. Então ele está explicando, né, sobre as 4 Sampradayas, a Sampradaya que vem dos 4 Kumaras, a Sampradaya que vem do Sr. Shiva, a Sampradaya que vem de Lakshmi, que é a Sri Sampradaya, a Sampradaya que vem do Sr. Brahma, a Brahma Sampradaya proveniente do Acharya Madhva, e nós da escola de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Gaudiya, que vem da região da Gauda, da Bengala, ela tem uma ramificação, ela tem uma conexão com essa Brahma Sampradaya, que é do Srila Madhvacharya, ok? Então, qualquer mantra, qualquer conexão com a divindade suprema que não seja feita através dessas escolas, dessas vertentes, elas não são autênticas, ou seja, elas não surtirão efeito em Kali Yuga. Qualquer manifestação religiosa é muito positiva. Buscar a Deus, buscar o sagrado, sempre é muito positivo, fazer o bem, porém uma conexão com a divindade suprema, ela depende da misericórdia, ela depende do aval dos seus devotos. Então isso é muito bem explicado por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Yasya Prasada Bhagavad Prasada, Yasya Prasada Nagati Kutopi. Nós dependemos do aval, da misericórdia, da aprovação, das bênçãos dos devotos. E esses devotos, eles não são aleatórios, eles não são indivíduos independentes. Não, eles também têm um mestre espiritual, que tem um mestre espiritual, que tem um mestre espiritual. Isso chama-se Guru Parampara. E o elo inicial, a fonte de toda Sampradaya, de todo o Guru Parampara, é o Sr. Krishna. Então o Sr. Krishna, ele se entrega através dos seus devotos. E o conhecimento dado pelo Sr. Krishna vem através dessas escolas filosóficas, e a necessidade é ímpar de se conectar com essas Sampradayas, com essas escolas, para poder chegar ao Sr. Krishna. Tá, nós publicamos alguns vídeos falando sobre a importância do Guru, falando sobre epistemologia védica, falando sobre os Sandarbhas do próprio Jiva Goswami, que vai comentar sobre o verso interior do Srimad Bhagavatam, falando sobre a divindade de Krishna. Então esses são vídeos preliminares que se relacionam, que se dialogam com esse verso, com essa videoaula aqui de hoje sobre as Sampradayas. Então é muito importante entendermos a importância dessas Sampradayas para que a gente possa depositar nossa fé e todo o nosso processo de serviço devocional, a nossa meditação religiosa, nossa fé nesse sistema, né? Nesse sistema autorizado que são as escolas
pelas quais o conhecimento védico é distribuído e faz efeito. Então aqui essa citação é de Srila Prabhupada em seu Srimad Bhagavatam. Então, para a gente entender a importância das Sampradayas, é importante a gente entender um pouquinho de Prasanatraya, que são as 3 autoridades do conhecimento védico. Então, Prasanatraya, literalmente, é entendido como 3 fontes ou axiomas que se referem aos 3 textos canônicos, aos 3 textos, os principais textos sagrados da filosofia hindu, especialmente das escolas Vedanta, ou seja, as escolas que estudam os Upanishads e o Vedanta Sutra. Então, as Upanishads, conhecidas como Upadesha Prasthana ou Shruti Prasthana, lembra-se que Shruti é outro nome dos Vedas, aquilo que foi ouvido pelos Rishis. Então, esse seria um dos pontos de partida ou axioma, revelação, ou seja, o conhecimento foi dado, foi revelado a partir dessas 108 dissertações conhecidas como Upanishads. Chandogya Upanishad, Mukunda Upanishad, Shvetashvatara Upanishad, enfim, são muitos, e especialmente para a escola de Shankaracharya, os impersonalistas, como Prabhupada, como os nossos mestres chamam, ou a escola do Itavada, tem os Upanishads como textos de mais importância. Como um resumo dessas 108 Upanishads, dos quais as escolas escolhem 10, 20, esse número varia como os principais, mas como essência, como resumo dessas 108 Upanishads, nós temos os Brahma Sutras, ou Vedanta Sutra, ou Badarayana Sutra, enfim, ele tem muitos nomes, o Vedanta Sutra, conhecido como Nyaya Prasthana. Por quê? Porque a base do conhecimento do Vedanta é trabalhado sobre lógica. Assim como Wittgenstein tem o seu tratado sobre lógica, lógico, mantendo as suas enormes distâncias e proporções, mas o Vedanta Sutra ele trabalha com lógica, né? Ele explica o Brahman, ou a verdade absoluta, através da lógica, né? Então, por isso ele é conhecido como Nyaya Prasthana ou Yukti Prasthana, texto lógico ou axioma da lógica. Então, esse seria o texto principal para a escola de Shankaracharya, do Advaita Vedanta. E Shankaracharya vai construir, ele vai escrever um comentário sobre o Vedanta Sutra, que é o Sharilaka Bhashya, que vai ser um dos principais livros, os principais cânones dos livros sagrados para a escola de Advaitacharya, a escola de Shankaracharya, que é a Advaitavada. E também a aceitação da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é conhecida como Sadhana Prasta, ou seja, texto sobre praxis, porque basicamente um dos temas da Bhagavad Gita é a praxis, ou seja, é a doutrina prática sobre a forma de karma, jnana e bhakti. Ou Smriti Prasthana. Smriti é aquilo que foi ouvido. Então os Vedas originais, Shruti, compõem os hinos védicos, como Rig Veda, Samaveda e Yajurveda, e também junto às Upanishads, os textos da floresta, os Aranyakas, e
de todo esse conhecimento dos hinos védicos e do conhecimento dos Upanishads, a meta última de todo esse conhecimento seria a Vedanta Sutra. Então isso é Shruti. Porém, os Smritis eles seriam comentários, seriam as impressões dos sábios sobre o conhecimento védico. A grande questão é que muitos não aceitam os Smritis como textos védicos. Só os Vedas originais, os Shrutis, como as Upanishads e os Inários, são aceitos como textos védicos. Mas os Smritis, como o Ramayana, como o Mahabharata, do qual faz parte a Bhagavad Gita, e especialmente os Puranas, eles também são textos autênticos, são conhecidos como o quinto Veda. Isso vai ser muito bem explicado nos Puranas. A grande questão é que os hinos védicos, eles estão envolvidos com a porção de karma, ou seja, com os ritos, com os hinos, com os yagyas, com a religião voltada para os semideuses, e esses semideuses satisfazem as necessidades elementais, as necessidades primárias do ser humano no mundo. Isso vai ser muito bem explicado no terceiro capítulo da Bhagavad Gita, né, sobre o ciclo de sacrifícios, né, como a relação entre os homens e os semideuses, da relação dessa adoração, tudo o que é necessário para a sobrevivência do ser humano, ela é produzida, ela é satisfeita. Porém, além dessas necessidades mundanas de comer, de se manter, de ter satisfação sensorial no mundo, posses, etc., acima disso está uma indagação: quem sou eu? Da onde venho? Para onde vou? Atato Brahma Jigyasa. Então, a meta última da vida é indagar sobre essa questão. O que é a verdade absoluta? Qual é a fonte de tudo isso? Então, a fonte de tudo isso, o Brahman, vai ser explicado em textos como o Vedanta Sutra, que é um resumo, que é um sumário, e nas 108 Upanishads. A grande questão é que essas Upanishads e a Vedanta Sutra, elas vão falar de maneira indireta sobre esse Brahman. Eles vão discernir tudo aquilo que não faz parte do Brahman, e eles vão falar sobre algumas características do Brahman. Mas tudo isso vai estar de maneira implícita. Por exemplo, o Vedanta Sutra vai começar, Tato Brahma Jigyasa. Então agora é o momento de não perder mais tempo com o karma, com as necessidades mundanas do corpo, e é hora de indagar sobre o Brahman. O que é esse Brahman? Esse Brahman, ele é fonte de onde tudo emana e existe. Então o Vedanta Sutra, ela vai se ocupar em descrever indiretamente esse Brahman. Porém, se eu quero saber com mais detalhes sobre esse Brahman, eu preciso acessar alguém que esteja vendo esse Brahman face a face. Então isso é muito bem explicado por Krishna Bhagavad Gita, né? Tadvidi pranipatena pariprashnana sevaya padakshanti tegenam gyanina stato dashnaha. Então o guru, o vedantista mais elevado, é aquele que está vendo essa verdade absoluta. Brahma Gyanina stato dashnaha. O conhecimento dele não é apenas teórico. O conhecimento dele
é realizado porque ele está tendo Darshana, Gyana Tattva Darshana, ele está vendo essa verdade absoluta face a face. Então, quem é que vem falar sobre esse Brahman com maior autoridade? Pessoas como Shukadeva Goswami, pessoas como o Sr. Brahma, como o Sr. Shiva, aqueles que são devotos dessa verdade absoluta, identificaram que esse Brahman, na verdade, é uma pessoa. Essa pessoa é o Sr. Krishna. Então, essa é a importância do conhecimento védico. O conhecimento védico ele é um todo completo. Ele é parte das necessidades primárias de uma consciência ainda encoberta pelos modos da natureza material, de uma consciência encoberta. Essa consciência, pela prática do conhecimento védico, vai se purificando até a pessoa chegar no nível de Gyana e sentir atração pelo conhecimento védico das Upanishads e do Vedanta Sutra, mas somente quando a consciência está totalmente madura, pura, ela pode entender que essa verdade absoluta, que esse Brahman é uma pessoa. E aí a pessoa está no nível de poder acessar o conhecimento da Bhagavad Gita e dos Puranas. Então a essência do conhecimento Vedanta, ele não vai estar no Vedanta Sutra e nos Upanishads, ela vai estar nos Puranas, especialmente no Bhagavata Purana. A grande questão com os Advaitavadis, com os seguidores de Shankaracharya, é que quando existe uma contradição na Bhagavad Gita, o que eles fazem? Eles retornam a consultar a fonte dos Upanishads. Então o conhecimento sobre a verdade absoluta, ela não está explícito nas Upanishads. É lógico que um devoto avançado, um Mahabhagavata, consegue enxergar Krishna em todos os Upanishads, em todos os Vedas, mas o conhecimento védico, a sua conclusão, o seu Siddhanta, ele vai estar expresso nos Puranas, na Bhagavad Gita, onde Krishna fala pessoalmente, né? Aham sarvasya prabhavo sarvam pravartati. Ou seja, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Krishna explica isso, né? No verso 8 do 10º capítulo da Bhagavad Gita. Então, é um conhecimento progressivo e sistemático, que vai encontrar a sua conclusão apenas nos Puranas, apenas nos Smrits. Toda a conclusão já está nos Vedas, mas ele vai ser explícito na Bhagavad Gita e nos Puranas. Ao passo que nos Upanishads e no Vedanta Sutra ele ainda está implícito. Só realmente um sábio muito avançado pode enxergar. Já nos Puranas ele está explícito, ele está escancarado para todos, mas a necessidade de uma purificação, de uma simplicidade para poder ter acesso. Tudo bem, talvez as pessoas não sejam tão simples, tão avançadas. Por isso nós aceitamos o mestre espiritual, nós aceitamos a versão dos acharyas e dessas escolas hermenêuticas. Tá bom? Vamos então agora ver como que isso foi construído ao longo da história, especialmente nessa história, uma história recente, né, de 2000 anos de Kali Yuga, como houve a necessidade dessas escolas serem construídas, né? Eu vou pegar agora então essa questão histórica, né, partindo de Krishna, sua existência, sua vinda há cerca de 5.000 anos, até chegar na escola de Shankaracharya, na vinda de Shankaracharya. Esse vai ser o percurso, né, dessa videoaula de hoje, ok? Se alguém tiver dúvidas ou perguntas, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter prazer em poder responder para vocês. Então aqui são trechos de um livro de Prabhupada que não chegou a ser publicado. Tinha uma versão do Vedanta Sutra, Prabhupada chegou a fazer a introdução. Esses são trechos dessa introdução do Vedanta Sutra de Prabhupada, mas ele não viveu o suficiente para chegar a concluir, apesar de terem os versos, mas o livro está em forma de manuscrito, né? Ele não foi publicado ainda. Não sei exatamente porque Prabhupada não chegou a fazê-lo tudo, né? Fez a introdução em algumas partes, os outros devotos fizeram os versos, enfim, mas não está publicado, está em forma de manuscrito.
Então o Prabhupada explica, na Índia, especialmente, o sistema é que qualquer pessoa que seja líder de uma instituição religiosa, ou seja, seguidor dos Vedas, essa pessoa tem que ser bem versada nos Vedanta Sutras. Sim, o Vedanta Sutra é a autoridade máxima quando fala de maneira geral sobre filosofia Vedanta. E espera-se que escreva comentários sobre o Vedanta Sutra sem o que não se é aceito como um acharya. Lembre-se, isso foi cobrado posteriormente da nossa escola, né? Um comentário, um bhashya ao Vedanta Sutra. Mas por que a nossa escola Gaudiya Vaishnava não tinha um bhashya ao Vedanta Sutra? Porque a conclusão, o comentário autorizado sobre o Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam, é o Bhagavata Purana. O próprio Srimad Bhagavatam explica isso. E por isso a nossa escola não via necessidade de um comentário ao Vedanta Sutra. Para um devoto, para um Vaishnava avançado, o Vedanta Sutra, que apenas trabalha com lógica, ele acaba se tornando entediante. Ao passo que o Srimad Bhagavatam, ele possui a lila, os passatempos, os nomes de Krishna. E isso sim dá vida, isso dá prazer, isso toca a alma do devoto. Então a nossa escola filosófica não via necessidade de produzir um comentário do Vedanta Sutra, apesar que Baladeva Vidyabhushana, o grande acharya, discípulo de Vishwanath Chakravarti Thakura, posteriormente fez esse comentário, né, o Govinda Bhashya. Tem toda uma história fascinante envolvendo a cidade de Jaipur, etc., os brahmanas ortodoxos. Por isso não havia necessidade, e porque Jiva Goswami tinha feito os Shat Sandarbhas, que ali está toda a explicação do conhecimento védico. Então não havia necessidade da nossa escola filosófica tecer um comentário ao Vedanta Sutra. Também há Sampradayas não Vaishnavas, especialmente aqui é a de Shankaracharya, que vem primeiro que as escolas Vaishnavas. Então a gente vai ter uma Sampradaya, uma escola não Vaishnava, que é a de Shankara, mas depois, posterior, vão vir 4 escolas, 4 Sampradayas Vaishnavas, ou seja, devocionais, teístas. E especialmente Ramanujacharya e Madhvacharya, eles refutaram completamente as alegações e os argumentos da escola de Shankaracharya. Então, o que sobrou para nós Gaudiya Vaishnava? Simplesmente falar sobre o Srimad Bhagavatam, pregar para o mundo ocidental. Simplesmente isso. Não querendo diminuir, reduzir a importância de Ramanuja e Madhvacharya, que são 2 devotos muito iluminados de Krishna, mas uma das importâncias desses 2 acharyas foi limpar o terreno das contaminações produzidas pela filosofia de Adi Shankaracharya. Então eles vêm refutar os argumentos de Shankaracharya. Muitos de seus livros escritos têm esse propósito. Então eles vêm limpar o terreno para que o Vaishnavismo pudesse ser bem compreendido e bem estabelecido posteriormente. Então, especialmente a escola impersonalista liderada por Shankaracharya escreveu um comentário sobre o Vedanta Sutra conhecido como Shariraka Bhashya. Então, isso nós já falamos. Um dos eminentes seguidores de Shankaracharya, esse é o problema. Shankaracharya era uma grande personalidade, uma encarnação do Sr. Shiva. Mas, como sempre, o problema não é o Acharya que é iluminado, o problema são os seguidores. O que os seguidores vão dizer posteriormente, é aí que vem a confusão. Então, dessas criaturas maravilhosas é o Sadananda Yogindra, compilou seu livro conhecido como Vedanta Sara, no qual escreve para provar que, para compreender tanto os Upanishads quanto o Vedanta Sutra, o único meio é o Shariraka Bhashya de Shankaracharya, ou seja, graças às palavras desse ser iluminado, Sadananda Yogindra, o conhecimento
dos Advaitavadas, eles se tornam exclusivistas, ou seja, a Sampradaya de Shankara começa a ter um falso domínio exclusivo sobre o Vedanta Sutra. Então muitos pensam que filosofia Vedanta só pertence a Shankara, ou filosofia Vedanta é Shankaracharya. Não, isso é uma grande ilusão. Isso é uma falta de conhecimento sobre o assunto. Então esta é a reivindicação de monopólio pela escola Mayavada, que é a falsa, que não se efetiva. O ponto é que o conhecimento Mayavada, o conhecimento da escola de Shankara, ele é muito atrativo para o meio acadêmico hoje em dia, para os eruditos. Por quê? Porque trabalha com a tradução direta, né, do sânscrito. Então os eruditos gostam disso, né, de tradução, de linguística. Isso atrai a eles, né, devido a eles muitas vezes têm um raciocínio agudo, mas um coração muitas vezes seco, estéril, sem amor. E a questão de trabalhar com lógica, com filosofia densa, ela é feita com inferências lógicas, a maneira como que a filosofia trabalha também se adequa muito ao conhecimento da escola de Shankaracharya trabalhar, né, o modo operante da escola. Por isso o conhecimento da escola de Shankara, ele é muito atrativo para os acadêmicos hoje em dia. Ao passo que existe lógica, existe inferência, existe linguística nas escolas Vaishnavas, mas esses elementos eles são apenas instrumentos, são apenas ferramentas. O que está em voga, o grande arauto das escolas Vaishnavas é a devoção, é o sentimento de apego, de amor a Krishna, que isso não é barato, que isso não é tão comum, mas ele vem como resultado, né, do processo religioso, como fim último do processo religioso, que é amor a Deus, que é apego a Deus. E esse sim é a joia, né, esse é o grande item elevado a ser conquistado. Então vamos lá, vamos tentar entender o contexto histórico até chegar em Shankaracharya, para a gente entender como que a coisa ficou meio bagunçada. Então Krishna advém a este mundo há cerca de 5.000 anos atrás, e ele vem fazer o quê? Então, o próprio Krishna explica isso na Bhagavad Gita: Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam vijamnaham. Então Krishna explica: sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante da irreligião, aí então eu próprio descendo. Então sempre que existe uma supremacia da religião, dos irreligiosos, e uma queda da religião, então Krishna volta, ele aparece, ou manda seus representantes para restabelecer o conhecimento religioso, para que a alma possa se beneficiar. No Kali Yuga, por conseguinte, já aparecera, mas apenas pela presença do Senhor Krishna. Aqui está falando quando Krishna aparece no planeta. Sua influência estava sendo estorvada. Então, quando Krishna está presente, tudo que é auspicioso vem junto. Como Krishna é a fonte de tudo, tudo que é benéfico, auspicioso, toda a opulência, e principalmente toda a religião, vem junto com Krishna. Então, quando Krishna estava presente no planeta, todo o Dharma estava estabelecido em seu aspecto máximo. O Vaishnavismo estava triunfando, né? Lembra-se, depois que Krishna vai embora, Yudhishthira Maharaj, Dharmaraj, fica no poder, e depois de Yudhishthira Maharaj vem Parikshit Maharaj. Então o Vaishnavismo gozava de plena ascensão, né? Havia respeito, consideração, havia uma proeminência
do Vaishnavismo e do Dharma, pelo fato de Krishna ter aparecido há 5.000 anos. Depois que ele deixou este mundo, todavia, toda a potência de Kali, dessa era atual, que tem como insígnias a violência, né, as desavenças e a hipocrisia, ela entrou em vigor, que também é afirmado no Kali Raja Vrittanta. Assim, o mais provável é que a guerra tenha ocorrido, aqui nós temos, devido a registros, devido a estudos minuciosos atuais, nós temos o levantamento histórico baseado nos próprios dados dos Puranas, do Mahabharata, que a guerra tenha ocorrido em 3067 a.C. E o começo de Kali Yuga é aceito como 3102 a.C. O Sr. Krishna foi uma figura genuinamente histórica que viveu entre 3200 e 3100 a.C., por cerca de 125 anos. Então a gente encontra essas evidências no Srimad Bhagavatam, aqui está a indicação, e também num artigo da revista brasileira De Volta ao Supremo do Sri Nandanandana, chamado Cronologia de Krishna e Antiguidade do Vaishnavismo confirmadas pela ciência. Então são acadêmicos, estudiosos de astronomia, etc., que fizeram os cálculos referentes dados pelo Bhagavatam, dados pela Mahabharata, devido à posição dos astros no céu. Então eles fazem esse cálculo e conseguem ter o resultado das datas com precisão. Existe uma coerência entre as datas apresentadas e os movimentos celestes na época, né, que é dado nesses textos. Então, o que acontece depois que Krishna vai embora? Como foi explicado, depois que Krishna vai embora, a personalidade de Kali começa a atuar com força, atuar com potência. Então toda a religião, toda a desavença começa a ganhar força, né? Cobiça, luxúria, todos esses vícios começam a ascender. E especialmente depois que o Acharya, depois que essas grandes personalidades vão embora, há um contexto de caos, há um contexto de desordem e bagunça, né, generalizada. Então depois que Krishna sai, há um grande sintoma, um grande espalhamento, surgimento de irreligião, e principalmente a religião védica, ela começa a ser encoberta por conhecimento popular. Os brahmanas, eles se tornam extremamente materialistas, tanto que eles começam a dar importância apenas aos rituais, aos sacrifícios, mas de maneira muito técnica, muito fria, muito mecânica. Especialmente esses rituais, esses yagyas eram voltados para o sacrifício de animais. Então o que estava acontecendo, em nome de religião, estavam se matando animais. E um dos pontos centrais do Dharma é o ahimsa, é a não violência. Não cause violência a outros seres vivos. E em nome de religião, em nome dos Vedas, devido a uma compreensão superficial dos Vedas, as pessoas estavam chacinando diariamente os animais. Isso é apresentado naquele filme do Bernardo Bertolucci, o Buda, no contexto, né? Porque isso é bem sabido, né? Que o Senhor Buda vem devido a essa ofensa, né? Devido a essa matança descabida dos animais. Outra coisa é que os brahmanas tinham se tornado muito arrogantes. Eles tinham assumido todo o monopólio da religião, e as outras classes, né, kshatriyas,
Vaishyas e Shudras estavam muito marginalizados. Então os Brahmanas eram os detentores da religião e eles não estavam distribuindo, cuidando da religião apropriadamente e disseminando ela para as outras castas, para os outros ashrams, das outras divisões sociais, melhor dizendo. Prahlada Maharaj mostra bem isso em seus estudos sobre religião, né, falando sobre os shramas, que eram pessoas que estavam descontentes com o meio social, né, com as divisões sociais, Varna e Ashram, por isso elas estavam indo para a floresta para praticar renúncia e ascetismo de maneira sozinha e independentes, porque o sistema social estava entrando em colapso. Então esses são dois motivos principais que o Sr. Buda vem. Não é fácil falar sobre a encarnação do Sr. Buda, porque existe muita informação, e eu vou estar tentando me basear no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Purana, que é a nossa fonte mais confiável. Então existem duas fontes, dois motivos principais para a vinda do Sr. Buda, né? Uma é a questão do ahimsa, né, da não violência, né, de proibir a matança dos animais baseado nos Vedas, e outra para que a religião, o processo de ascese fosse mais acessível, mais democrático de uma maneira geral. Então aqui esse é um verso do Srimad Bhagavatam, né? Lembre-se daquela parte do primeiro canto importantíssima, né, que é o terceiro capítulo, que vem falar sobre os avatares, sobre as encarnações. Então ali Sutta Goswami explica. Então, no começo da Kali Yuga, o Senhor aparecerá, ou seja, confirmando que Buda é uma encarnação de Krishna, apesar que ele não é uma encarnação plenária, né? Ele é um Shakti Avesha Avatar, ele é uma diva, uma alma espiritual dotada com poder Shakti Avesha para realizar um grande propósito. Então o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel. Então, essa questão é importante. Por que ele veio? Para enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel. Então, nesse contexto aqui, o que o Srimad Bhagavatam, o que Sutta Goswami está tentando dizer, tentando apontar como teísta e ateísta. Então, nesse caso, o ateísta, ele seria alguém que não está seguindo a literatura védica. Então, muitas pessoas estavam deixando de seguir os Vedas simplesmente para satisfazer os sentidos. Como? Através da matança e do comer da carne dos animais. Certo? Aqui Prabhupada vai explicar isso melhor no seu significado. Na ocasião em que o Sr. Buda apareceu, as pessoas, em geral, eram ateístas e preferiam carne animal a qualquer outra coisa. Os Vedas não sancionam o comer de carne para a maioria das pessoas, apenas em determinados momentos, sobre regras e regulações, devido ao fato de que a violência deve se manter ao mínimo. Então, sob a alegação de sacrifícios védicos, todos os lugares transformaram-se praticamente em matadouros. E a matança de animais era cometida irrestritamente. O Sr. Buda pregou a não violência, apiedando-se dos pobres animais. Compaixão, a kripa, né, do Sr. Buda. Ele pregou que não acreditava nos dogmas dos Vedas. Por que o Sr. Buda fez isso, já que ele era uma encarnação de Krishna? Ele é uma encarnação de Krishna, mas ele vem para sanar, para remediar essa má compreensão dos Vedas. Se os Vedas sancionam a matança de animais através de yagas e sacrifícios, então é melhor que se negue os Vedas. Então ele vem negar os Vedas, o sistema Varnashram também, devido a esse outro propósito do abuso dos Brahmanas, mas ele vem negar os Vedas porque os yagas, os sacrifícios, eram baseados nos Vedas, eram autorizados pelos Vedas, mas já que eles estavam tendo uma compreensão parca
pequena dos Vedas, não era melhor que negasse os Vedas. Então o Sr. Buda vem fazer isso, negar os Vedas para que se protejam os animais. A grande questão é, quando você nega os Vedas, você deixa de seguir os Vedas, você se torna ateísta. Aqui Veda nesse sentido é seguir as leis de Deus. Todos nós estamos atados, toda entidade viva, todo ser vivo está atado às leis de Deus. Essas leis são pronunciadas, elas são prescritas em literatura como os Vedas, como a Bíblia, como o Corão, etc. Isso dependendo da circunstância e da cultura e do momento histórico específico, de quanto aquele povo, aquela sociedade pode absorver. As leis de Deus são expressas em sua plenitude nos Vedas, e essas outras grandes escrituras, elas se assemelham a esse conhecimento. Existe uma similaridade. Por quê? Porque Deus é um só e as suas leis são universais, são iguais para todos. Lógico, vai depender do nível de consciência de cada sociedade para poder absorver e aplicar essas leis. Então, quando Siddhartha Gautama rejeita os Vedas, ele faz isso em pró do benefício dos animais, para que acabasse a matança, né, para aplicar a rinça. Mas quando ele rejeita os Vedas, ele estabelece o ateísmo devido à consciência das pessoas da época. Mas já nos Vedas se encontrava a proibição da matança de animais para Kali Yuga. Então isso mostra bem realmente que era uma confusão, que era uma mentalidade ateísta, uma mentalidade maléfica que cobria uma grande parte das pessoas na época. Porém, aqueles que eram centrados, que eram, deixa eu usar uma palavra que é dada na Bhagavad Gita, aqueles que eram dhiras, aqueles que eram sóbrios, eles conseguiam, como sempre, entender a palavra dos Vedas, mas a massa não estava entendendo. Mas nos próprios Vedas é dito Ashwamedha Gavalambham Sanyasam Palapaiturkan Devarena Sutopatim Kalau Pancha Vivarjayat. Nesta era de Kali, 5 atos são proibidos: o oferecimento de um cavalo em sacrifício, o oferecimento de uma vaca em sacrifício, que é o Gavalambham. Ashwamedha é o sacrifício de cavalo, e também tinha os sacrifícios de cabra, bode, etc. A gente vê que esses sacrifícios eles ecoam mesmo nas culturas ocidentais, já que a cultura ocidental, a cultura grega e romana, ela é uma continuação da cultura védica original. Então a gente via que existiam sacrifícios de animais na cultura romana, na cultura grega, nas culturas ameríndias como maias, astecas, etc. A gente vai encontrar sacrifícios de animais e às vezes até sacrifícios de seres humanos. Mas em Kali Yuga isso é proibido. O que tinha potência nas eras passadas perde a sua potência. Qual é o sacrifício? Qual é o yagya de Kali Yuga? É o Sankirtana Yagya. Todos devem cantar, pronunciar, recitar os nomes de Deus como Allah, Jeová, Krishna, Javé, Buda, Govinda, Gopala, Cristo. Então a potência da religião em Kali Yuga está em proferir os nomes de Deus. O oferecimento de oblações de carne aos antepassados e um homem ter filhos com a esposa de seu irmão, tudo isso era proibido em Kali Yuga. Isso está explicado no Brahma Vaivarta Purana, na seção Krishna Jamakanda 185, 180. Então isso é literal, isso está nos Vedas. Então foi uma confusão realmente, né? Foi a influência da era de Kali nas pessoas que causam esse distúrbio. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui.
Então, doutrina associada ao budismo. Então, é muito complicado falar sobre o budismo, porque o budismo ele teve muitas ramificações, muitas variações. Mas, basicamente, uma das doutrinas mais antigas do budismo é a doutrina do vazio, né? Ou do vácuo. Eu vou ler aqui um pouquinho, isso está no glossário do nosso Bhaktivedanta Vedabase, né? E fala: o vazio ou vácuo em sânscrito é denominado de Shunyavada, assim como nós vemos no Pranama de Prabhupada, né? Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Paschatya Deshtani. Namastê Saraswati Devi, ou seja, ofereço minhas reverências ao servo de Bhaktisiddhanta Saraswati, Namastê Saraswati Devi, Gauravani Pracharine. Ele veio trazer as boas novas, né? Ele veio trazer a mensagem, Gauravani Pracharine. De quem? A mensagem de quem que ele veio trazer? Ele veio trazer a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, do Gaudiya Vaishnavismo. E o que ele veio fazer aqui? Nirveshesha Shunyavadi. Aqui nós usamos a palavra Shunyavada ou Shunyata. Shunyata é a doutrina do vazio, ou seja, que a verdade absoluta é um vácuo, não tem forma nenhuma, é um nada. Agora é muito curioso isso, né? Porque a entidade viva ela vai se purificando, ela vai desenvolvendo qualidades, virtudes, né? Amor, compaixão, todas as mais nobres qualidades, além do que a gente vê muita beleza também no mundo, e a fonte de tudo isso é o nada. Como é que o nada pode ser fonte de qualidades e coisas tão belas e elevadas? Então, a fim de esmagar essa doutrina malvada, enganadora, que é de Shunyata, que é a do vazio, que atrai pessoas com mentalidade semelhante, veio a encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, especialmente a vinda de Srila Prabhupada para o Ocidente é para destruir isso. Então a doutrina de Shunyata, de Shunyavadi, é uma doutrina associada ao budismo, né? O budismo Theravada, o budismo Nepal, etc. Como o Bodhicharyavatara Pandika, uma escritura budista diz, Nishvabhavata Shunyata, a ausência da autoexistência de todas as coisas, a nulidade é o Paramartha, objetivo supremo. Interessante, né? A nulidade, né? Se tornar um zero. É o Paramartha, objetivo supremo do budismo. Na Grécia Antiga, Demócrito e outros atomistas realizaram a realidade aos átomos e ao vazio. Então, havia um diálogo entre os gregos antigos e o budismo, né? O budismo veio surgir há 2.600 anos atrás, e quem aceitou o budismo, lembre-se, foi Maharaja Ashoka e outros grandes reis, e se tornou muito popular na Índia nessa época, né? Brahmanas, etc., também aceitaram o budismo, né? Que era em certa parte imposto pelos reis da época, né? Então ficou muito popular e chegou, às vezes a pé, às vezes de navio, chegou na Grécia Antiga também, que influenciou esses outros filósofos e pensadores. Na Grécia Antiga, Demócrito e outros atomistas, Leucíporo, etc., reduziram a realidade aos átomos e ao vazio. Os físicos modernos propõem cenários do universo saindo de um vazio primordial. Srila Prabhupada escreve: os shankaristas e os budistas afirmam que o mundo além está vazio, mas a Bhagavad Gita não nos decepciona assim. A filosofia da vacuidade criou simplesmente ateus. Qualquer doutrina que não assuma, que não aceite, que não cultue a forma de Deus monoteísta, né? Ou seja, Deus como uma pessoa, como possuindo uma forma e qualidades, Shaktis,
Qualquer doutrina que não estabeleça isso, ela é ateísta. Nós somos seres espirituais e queremos desfrutar, mas assim que vemos um futuro vazio, nos tornaremos inclinados a desfrutar essa vida material. Ou seja, nos leva a um pessimismo, né? E a única solução é isso, né? Da mesma forma que a pessoa que encontra problemas, frustrações na vida material, que certamente vai ter, ela vai buscar recurso no álcool e nas drogas, né? Que na verdade só solapa, só traz mais problemas. Então a filosofia do vazio, mais ou menos isso, né? Como uma droga, como um veneno para a alma. Desta forma, os impersonalistas discutem a filosofia do vazio enquanto tentam, tanto quanto possível, tem uma ironia, né? Desfrutar desta vida material. Pode-se desfrutar da especulação desta maneira, mas não há nenhum benefício espiritual. Além do nascimento e da morte, capítulo 4. O paradoxo final do vazio é que, se tudo estiver vazio, não há nada sobre o que filosofar. Consequentemente, aqueles que professam o vazio, logicamente, devem se comportar como Crátilus fez. Ou seja, não tem nenhuma ação nesse mundo, já que tudo vazio vai dar em nada, né? Para que tanto esforço, para que tanto sadhana, né? Tanto aprimoramento, se o objeto último é vazio, é nada. Melhor não fazer nada agora. Então a filosofia de Buda, ela se tornou muito popular na Índia, e isso corria o risco de que os Vedas caíssem no esquecimento. Então o Senhor Buda, ele veio para acabar com a matança de animais. Krishna não tolera isso, o sofrimento dos outros seres vivos. Então ele vem como Buda para negar os Vedas, já que o sofrimento, a matança de animais era baseado nos Vedas. Só que negando os Vedas, isso escamba para outro lado, ou seja, ia acarretar o ateísmo pela negação e pela rejeição aos Vedas. Então Krishna vem como Siddhartha Gautama, e agora Krishna vai ter que fazer uma curva, né, para retomar os Vedas. Então o que Krishna vai fazer para retomar os Vedas? Krishna vem, ou melhor, Krishna envia o seu devoto puro, o Sr. Shiva, para ele nascer como Shankaracharya, né? Shankara, que é um dos nomes do Sr. Shiva. Então o Sr. Shiva vem como Shankaracharya para fazer a curva, né, para retomar o conhecimento védico. Então ele vem como um Brahmana, né, pregando uma doutrina parecida com o conhecimento de Shunyata, do vazio, do impersonalismo, do conhecimento Mayavadi, né, tudo é Maya, tudo é ilusão, para retomar então mais à frente os Vedas. Então Krishna teve todo um propósito histórico para resgatar os Vedas. Por quê? Porque o conhecimento védico são as instruções, são o manual, são o manual de instrução para as vivas voltarem ao lar, voltarem ao Supremo. E os seus devotos, os Brahmanas, são aqueles que vão explicar os Vedas para a população em geral. Por isso os Vedas e os Brahmanas são muito importantes. Por isso Krishna é Namo Brahmadevaya Go Brahmana Hitacharya Gaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Krishna, ele é um bem-querente, né, das vacas e dos Brahmanas, porque é essencial que tenha vacas e Brahmanas para uma sociedade progressiva, que os seres humanos alcancem a meta última da vida, que é conhecer Deus. Então Krishna manda seu devoto Sr. Shiva como Shankaracharya para resgatar os Vedas que tinham sido rejeitados por Siddhartha Gautama, pelo Sr. Buda. Então a filosofia Vedanta Advaita, ela veio no período aproximadamente de 509 a.C. e 788 depois de Cristo. Essa é a data consensual da vinda do Shankaracharya, que é o seu principal expoente, e as principais obras são o Sutra Bhashya, né, o Vedanta Sutra,
Mandukyakarika de Gaudapada, que é um seguidor de Shankaracharya. Então Shankaracharya desenvolveu sua própria filosofia Shunya, que era muito parecida com a filosofia budista, substituindo o Nirvana budista, que é um estado de paz, de bem-aventurança, que é um estado de Brahmabhuta, né, onde a entidade viva se encontra além da influência dos 3 gunas, da influência material. Então ele vem substituir o Nirvana budista por seu Brahman védico, ou seja, ele vem trazer o Brahma Jyoti. O que é o Brahma Jyoti? O Brahma Jyoti nada mais é do que a refulgência, o brilho que emana do corpo do Senhor Krishna. Isso é muito bem explicado na própria Bhagavad Gita, Brahma Samhita, etc. Para derrotar o budismo e expulsá-lo da Índia. Vocês veem que interessante, né? Olha só. Siddhartha Gautama nasceu na Índia, né? A região não é muito distante de Mayapur. Dá para ir de trem. Eu lembro de trem passar por lá quando vinha de Mumbai, passava por Gaya antes de chegar em Kolkata. Então, o Sr. Buda nasceu na Índia. Mas por que o budismo não é tão popular na Índia quanto é nesses países periféricos, como China, Japão, Nepal, Tailândia, Vietnã, Indonésia, etc. Por que o budismo é tão famoso nesses países periféricos e não na Índia central, já que o budismo nasce na Índia? Porque Shankaracharya vai varrer, vai expulsar da Índia o budismo. Como? Quando 2 sábios eles se degradiam, não é que existe uma guerra, não existe uma violência, existe tolerância religiosa na Índia, sempre existiu. Mas quando 2 sábios, quando 2 religiosos oponentes se enfrentam, eles se enfrentam através de argumentos. E quando um derrota o outro derrotado, ou ele se rende, ou ele vai embora. Então esses budistas tiveram que sair da Índia devido ao poder, à potência da filosofia de Shankaracharya. Shankaracharya era um argumentador fantástico. É muito poderoso Shankaracharya, é muito poderoso. Então ele conseguiu derrotar a filosofia budista e os budistas foram se exilar em outros lugares, já que Shankaracharya ele pregava uma filosofia parecida com o budismo, mas ele já resgatava os Vedas, baseado nos Vedas, né, baseado no Brahman, Atato Brahma Jigyasa, Janmadi Asya Yata. Ou seja, esse Brahman é a fonte de onde vem todo o nascimento, tudo vem desse Brahman. Então ele troca o Nirvana pelo Brahman, só que ele resgata os Vedas. Essa é a grande importância de Shankaracharya. Resgatar o Varnashram, resgatar o conhecimento védico. Então enquanto o Siddhartha Gautama teve que rejeitar os Vedas, Shankara vem afirmar novamente os Vedas, resgatar os Vedas. Mas ambos, tanto Buda quanto Shankaracharya, em certo sentido, apesar de serem muito elevados, eles vieram fazer o serviço sujo para que o Vaishnavismo fosse resgatado mais à frente em sua plenitude. Eles vieram fazer o serviço de carregar o piano para Krishna. Então ele conseguiu mais eficazmente. Naquela época, muitos abandonavam completamente a cultura védica e se convertiam ao budismo. Mas com esta nova filosofia de Mayavada, de Shankaracharya, e essa palavra Mayavada não foi inventada por nós, Gaudiya Vaishnavas ou Vaishnavas. Essa palavra Mayavada, eu vou mostrar para vocês, ela já está nos Puranas. Então é uma palavra que está nos Vedas, ou seja, é autorizada. O budismo se curvou e as conversões pararam e o próprio budismo começou a diminuir e da potência de Shankaracharya. No entanto, os acharyas importantes que seguiram Shankaracharya derrotaram
derrotou sua filosofia mayavada e monista ou impersonalista e definiu mais claramente a visão védica. Então aqui nós temos um verso do Chandogya Upanishad, onde os Mayavadis adoram esse tipo de verso, né, para apoiar a sua interpretação. Então aqui no Chandogya Upanishad 6.2.1, onde na verdade existe dualidade, ou seja, um Advaita, né, sem a dualidade, tudo é um, parece Iva, que se percebe o aroma do outro, vê o outro, ouve o outro, fala o outro e conhece o outro. Mas quando tudo se converte no eu de alguém, qual aroma aspiraria? Quais visões teria e através do que? Já que tudo é um. Quais sons escutaria e por qual via? O que pensaria e com qual órgão? O que saberia e como saberia? Então a máxima da filosofia de Shankaracharya é essa, né? Do Advaitavada. A verdade absoluta é una, Brahman, uma coisa só. Qualquer variedade, qualquer dualidade, isso é Maya, é ilusão. Toda variedade ou multiplicidade é falsa. De acordo com Gaudapada, nada nasce jamais, Adjati. Não porque nada seja a realidade última, ou seja, a gente está refutando o budismo, mas porque o eu é a única verdade causal. Só existe o eu, só existe a verdade absoluta, que é uma coisa só. Nenhuma alma nasceu, não existe causa alguma para tal nascimento. Esta é a verdade suprema, não há nascido nada. Mandukya Karika 348, 471. Do ponto de vista do absoluto, não existe a dualidade, não há nada finito ou perecível. O absoluto é único, todo demais é aparência, ilusão e irrealidade. Existem pessoas que, confusas, consideram real o universo pluralista. As distinções empíricas entre sujeito de conhecimento e objeto conhecido, mente e matéria, são resultados do Maya. Ou seja, não existe um sujeito consciente e algo a ser conhecido. Quando existe essa dualidade, isso é ilusão. Mas quem é na verdade Adi Shankaracharya? Tcharam! Então aqui nós estamos com essa dúvida e vamos respondê-la. Então, o próprio Padma Purana explica quem é Shankaracharya. Dirigindo-se ao Senhor Shiva, a suprema personalidade de Deus, disse: por favor, faze a população em geral opor-se a mim, imaginando tua própria interpretação dos Vedas. Além disso, encobre-me de tal maneira que as pessoas fiquem mais interessadas em avançar na civilização material apenas para propagarem uma população destituída de conhecimento espiritual. Então isso está no Padma Purana, Karakanda 62.31. O Senhor Shiva informou a deusa Durga, sua esposa digníssima, a superintendente do mundo material: na era de Kali, assumo a forma de um Brahmana e explico os Vedas por meio de escrituras falsas e de maneira ateísta, similarmente à filosofia budista. Isso também está no Padma Purana, Uttarakanda 25.7. Então, de acordo com Bhaktivinoda Thakur em seu Jaiva Dharma, a verdadeira identidade de Shankara é a seguinte: na época do aparecimento de Shri Shankara na Índia, havia uma grande necessidade de um Guna Avatar como ele. Precisava de uma pessoa muito poderosa, né, para romper, para quebrar aquele desvio que o budismo tinha ocorrido. O estudo dos Shastras védicos e a prática de Varnashram Dharma estavam praticamente extintos na Índia devido à influência de Shunyavada,
teoria da não existência, a filosofia budista nihilista. Shunyavada opõe-se veementemente à concepção pessoal de Bhagavan, de Krishna. Apesar de parcialmente aceitar o princípio de identidade do ser vivo como alma espiritual consciente, Jivatma é um exemplo externo de Anitya Dharma, religião impermanente. Na verdade, o impersonalismo, o Advaitavada, só vai fazer sucesso em Kali Yuga. Os brahmanas daquela época haviam abandonado o Dharma védico e, como resultado, tornaram-se budistas nessa ocasião. Shankaracharya apareceu como uma poderosíssima encarnação de Mahadeva. Ele restabeleceu a credibilidade dos textos védicos e converteu a doutrina Shunyavada, teoria da não existência, da doutrina Brahmavada, do Nirvishesha, que sem forma, sem atributos, sem qualidades, Brahma. Foi uma façanha extraordinária. Então ele transformou Shunyavada em Nirvishesha. Shunyavada significa que é o vazio, Nirvishesha significa que a verdade absoluta não tem forma, apesar de existir ser espiritual. Então esse foi o plano, essa foi a curva, essa foi a estratégia que Krishna teve que usar após a sua saída do planeta, após a dura investida de Maya, de Kali, melhor dizendo, e o surgimento do budismo. Houve a necessidade desse poderoso encarnação do Sr. Shiva como Shankaracharya para estabelecer o conhecimento védico. Shila Prabhupada aqui. Então, esse aqui é o final da nossa primeira parte, por isso vai continuar. Então aqui nós pegamos a questão de Krishna vindo no planeta, o Vaishnavismo alcançar a sua potência máxima, só que quando Krishna sai, entra a personalidade de Kali e a coisa degringola. Então se faz da religião e religião, então tem que se negar a religião dos Vedas. Aí vem o Sr. Buda e então depois vem Shankaracharya. Então aqui nós limpamos o terreno, nós explicamos historicamente como é que vai se dar o surgimento das Sampradayas Vaishnavas, devido ao fato de que Shankaracharya estabeleceu o conhecimento védico, mas não o Vaishnavismo. Então vai haver a necessidade de grandes devotos para vir estabelecer o Vaishnavismo sob a forma dos Alvars, Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarkacharya, até chegar em Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por favor, deem um like, aguardem os próximos episódios. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!